Olá, olá, vamos entrando todo mundo. Estamos começando mais uma live Jornada do Professor Inesquecível. Vamos lá, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, pessoal do YouTube. Olha só, a galera tá entrando aí. Então é o seguinte, ó, vamos seguindo nosso ritual, galera do Instagram. Clica aqui, ó, no aviãozinho, compartilha com as outras pessoas. Pessoal do YouTube, compartilha esse vídeo. Pessoal do Facebook também, compartilha na sua timeline. E olha só a galera já entrando aí. Hoje o pessoal senti que a pessoa foi mais pontual aí. Realmente todo mundo chegando direitinho às 6. E vamos entrando e vamos começando aqui, tá? Então, a gente está aqui na sequência de lives Jornada do Professor Inesquecível, né? Toda segunda, de segunda a sexta, pontualmente às 18 horas, beleza? Então, gente, é o seguinte, o que está acontecendo aqui? Na Jornada do Professor Inesquecível, eu te ajudo, né, a instigar a paixão por aprender nos seus alunos, criando aulas mais interessantes que o Recreio. Estou compartilhando com vocês atalhos e obstáculos, né, para a gente conseguir chegar nesse destino tão cobiçado, mas também extremamente desafiador. E assim, a ideia é exatamente, né, compartilhar recursos, esses atalhos e obstáculos e entender melhor como é que você já consegue implementar na prática, né, que você já consegue utilizar aí no seu dia a dia. E hoje eu vou falar, né, sobre um conceito aí que eu gosto bastante, ainda tem que me aprofundar um pouco mais, mas que eu acho extremamente transformador, que é a sucata, né? Então, basicamente, a gente vai desmistificar algumas questões aqui, como você pode usar sucata para criar aulas inesquecíveis, né? Então, a sucata, apesar de ser assim tão simples, ela é extremamente poderosa. E é isso que eu quero falar para vocês, né? Exatamente mostrar recursos, mostrar estratégias, mostrar que não é simplesmente sair usando sucata que tudo vai dar certo, mas compartilhar aí algumas coisas que podem direcionar melhor o seu trabalho. Por exemplo, o primeiro ponto, né, que as pessoas gostam de argumentar para mim, né, sobre fazer aulas diferentes, né, sobre pegar estratégias inovadoras, é a questão da falta de recursos. E eu já falei sobre isso aqui, né, como é que a gente pode fazer para lidar com a falta de recursos, mas a gente pode usar o que a gente tem, né, o famoso joga com o que tem, e a sucata é excelente por isso. Porque muitas vezes a gente consegue dar utilidade a recursos que antes a gente achava que muitas vezes poderia virar lixo, né? Então a gente consegue trazer vida, a gente consegue trazer resultado aí para essas partes. Então o recurso que às vezes é ignorado, ele pode trazer um significado completamente diferente para a sua aula. E exatamente é isso que a gente vai ver. E eu acho que um exemplo mais emblemático de todos, né? Eu estava pensando em histórias, exemplos, coisas que eu passei, coisas que eu já vi outras pessoas passando, mas acho que para começar não tem um exemplo mais emblemático do que o da professora Débora Garófalo, que começou a trabalhar com projetos de sucata e chegou talvez a um ponto mais alto, né? O ponto mais alto talvez que um brasileiro, uma brasileira conseguiu chegar, que é ser considerada uma das 10 maiores professoras do ano de 2019. Né? A professora Débora, ela foi premiada no Global Teacher Prize, foi finalista de um prêmio chamado Global Teacher Prize. E para quem não sabe, né, o Global Teacher Prize é um evento que acontece anualmente e é considerado o Nobel da Educação. Então, assim, foi a brasileira melhor colocada no ano de 2019 e, basicamente, como é que ela chegou lá? Qual tipo de projeto ela trabalhava com os alunos para ser considerada uma das 10 maiores professoras do mundo, né? E era muito simples, ela trabalhava com robótica e sucata. Sucata trabalhava
em uma escola, numa região de periferia de São Paulo, né, com os alunos fazendo esses projetos de criação, e a gente vai entender um pouco, né, do que ela fez nessa jornada, mas foi aproveitando esses recursos, né, e também conseguindo trazer impacto ali na sua comunidade, que ela conseguiu chegar a esse ponto, né? Lógico que recursos são importantes, lógico que isso faz diferença, mas como eu falo aqui, eu percebo que o nosso maior esforço, a parte com maior significado e que realmente impacta para minha educação é realmente a capacitação do professor, né? O professor com uma mentalidade correta, com um foco bem direcionado, ele consegue transformar mais do que, sei lá, vários investimentos de infraestrutura que a gente possa fazer. Se a gente puder combinar os dois, então, realmente é uma combinação, vamos dizer assim, brutal. Então, assim, como é que começou a história da professora Débora? Ela já trabalhava, já estava alinhada muito, né, cada vez mais com esse conceito maker, mão na massa e tudo mais, e sempre foi um tanto inquieta para conseguir trazer projetos diferentes e propostas diferentes. E ela começou a tentar fazer uma proposta diferente na sua escola com um projeto que talvez vocês já tenham ouvido falar, né, que acho que eu mostrei já aqui, e não é, para quem está um pouquinho alinhado com essa história de robótica e sucata, é um trabalho bem padrão, na verdade, que é o seguinte, seria mais ou menos isso aqui, ó. Então eu tenho um carrinho, né, eu posso pegar, sei lá, uma caixa de todinho, posso pegar isso aqui, eu fiz uma caixa que era da marmita que eu comia, eu lavei e posso usar isso como recurso. E você usa tampinhas de garrafa, usando palito de picolé, e a propulsão desse carro é balão. Então você coloca um canudinho, você coloca balão, e aí o carro vai e se movimenta a partir do ar solto pelo balão. Um projeto simples, né? Tecnicamente tranquilo, mas ela realizou essa atividade com seus alunos na escola, assim, sem muita pretensão, né? Pelo menos é o que ela vai falando no discurso dela. E ela percebeu ali naquele momento uma virada de chave muito intensa, né? Tipo assim, o quanto eles ficaram enlouquecidos e gostaram muito daquela atividade. E ela percebeu, poxa, esse negócio de atividades práticas, atividades mão na massa, trazem um significado muito grande. E aí ela começou a investir mais nisso, cada vez mais se aprofundando em projetos e propostas, e começou a trabalhar, né, com sucata eletrônica com seus alunos. E aí ela chegou num determinado momento, né, que para mim também é um momento crucial, que é perceber que o conhecimento por si só não é o suficiente. Não é só, vou aprender aqui eu posso trabalhar conceitos de física, eu consigo trabalhar vários outros conceitos de como as coisas funcionam, e isso por si só já é muito legal. Mas o que foi diferencial, talvez no trabalho dela, é começar a imaginar, conversar com os alunos e pensar a estratégia de como aquele conhecimento podia mudar a comunidade ao redor. E eles começaram, né, a pensar em conjunto, ela em conjunto com seus alunos, qual era um dos grandes problemas daquela comunidade. E aí eles perceberam que um dos grandes problemas era o problema do lixo. Então, assim, realmente não existia uma coleta bacana, era uma região vulnerável do sul de São Paulo, da zona sul de São Paulo. E aí eles começam a fazer um trabalho de coleta de lixo. O que eles faziam com esse lixo? Tratavam eles, e vários desses recursos viravam recursos para a própria aula. E eu já vi algumas fontes, né? Umas fontes falam que foram em torno de 500 toneladas, 500 quilos, outros falam em 1 tonelada de lixo coletado. E isso é insano, né? A gente perceber a quantidade de lixo coletado, e que, ou seja, que transforma a comunidade e ainda acabou virando recurso para as próprias aulas. Então é esse o conjunto que fez o trabalho da professora Débora ser algo espetacular e ser completamente fora da reta, né? Foi essa questão de, primeiramente, utilizar os recursos, utilizar a sucata, utilizar elementos de baixo custo, criar atividades lúdicas, atividades onde eles construam e, por fim, fazer atividades que impactem a comunidade. Então foi assim, né, que ela conseguiu chegar aí ao posto de uma das 10 maiores professoras do mundo, né? A brasileira mais bem posicionada até então.
Aqui a Michelle tá falando no Facebook, né? Que pô, utiliza pensamento computacional desplugado na educação infantil, montando jogos de sucatas. Pô, muito legal, Michelle. Acho que é totalmente factível e muito interessante trabalhar com essa proposta. Então, assim, como é que eu faço isso, né? Por onde eu começo? O que eu posso realizar nesse tipo de atividade? E eu tava, como eu falei, né? Acho que hoje eu vou me focar muito em histórias e relatos. E aí, a partir disso, você vai adaptando pro que faz sentido para você. E o que eu vi uma história que eu estava relembrando recentemente foi de uma professora que foi aluna do meu curso, né? Talvez alguns até conheçam, que é a professora Sandra Elias, que lá de Campinas. Ela é uma professora muito empolgada, muito animada, assim, sempre muito entusiasmada em criar, né, atividades e fazer diferente e tudo mais. E ela estava compartilhando comigo, inclusive em uma live que eu fiz, acho que, não sei se no começo do ano, aqui no canal, no Instagram, e ela comentando sobre um momento de volta às aulas com os professores da escola dela. Né? Eles fizeram uma dinâmica chamada de aldeia criativa. Então, assim, o que é interessante a gente perceber aqui? Como eu falei, não é a sucata por si só que vai trazer toda a diferença para esse processo. Né? Quanto mais você envolver um contexto, mais significativa, mais engajadora vai ser essa atividade. Então, assim, essa história que a Sandra compartilhou comigo, para mim, fechou muito bem essa situação, que foi a seguinte. Ela comentou assim, que eles iam iniciar as aulas e os professores não sabiam o que ia acontecer, mas ia ter essa atividade de mão na massa, atividade de aprendizagem criativa. E quais recursos que você usa? Poxa, papelão, garrafa PET, tampa de garrafa. A gente vai falar um pouco também de sucata eletrônica, que eu vou mostrar um pouco para vocês. Mas uma coisa que para mim foi uma virada de chave nessa atividade foi o fato de eles contarem uma história antes. Então o que acontece? Tinha vários professores ali naquele salão, na sala, não sei exatamente onde que aconteceu a atividade, e eles falaram assim, alguém estava narrando uma história, né, um processo, as pessoas pensando assim, olha só, a gente agora tá saindo de viagem, a viagem que a gente estava esperando há muito tempo, e agora a gente entrou no avião, e não sei o que, e aí em determinado momento, você começa a passar por uma grande turbulência, e não sei o que, o avião começa a fazer um barulho muito intenso, e aí o piloto percebe que vai ter que pousar e tudo mais, e aí você tem ali uma ilha que está deserta, e o piloto decide pousar ali, e depois de um momento que é muito desafiador, ele consegue fazer o pouso, tá tudo bem, o piloto é super talentoso, mas agora você está numa ilha, né? Você está nessa ilha, você está isolado e você tem vários recursos aqui. E você vai ter que começar a criar a sua comunidade a partir dali. Então, assim, agora vamos abrir os olhos. Olha só, você tem vários recursos na sua mesa e você vai montar uma cidade dali, né? Você vai montar tudo o que você precisa para a sua comunidade. E aí tinha todos esses recursos lá. E foi muito interessante como ela relatou isso para mim, né? Tipo assim, a forma como os professores já engajaram na atividade foi completamente diferente. Então, assim, por quê? Porque você envolveu uma história, você envolveu um contexto. Não foi só assim, gente, olha só, tem essa caixa de papelão, tem essa garrafa aí, faz alguma coisa. Use sua criatividade. Não, criou toda uma história, todo um contexto. E uma coisa que é super interessante numa atividade dessa, como da aldeia criativa, é que você não está fazendo uma atividade fechada. Eu falo muito aqui que o fato, né, da gente instigar, dos grandes objetivos dessas atividades baseadas em projetos, dessas atividades mão na massa, é construirmos algo, né? Temos algo palpável, mas também não ter aquela coisa fechada, tipo assim, todo mundo vai fazer o mesmo projeto com o mesmo resultado no final. Não é esse o processo, não é esse o grande objetivo, né? Porque a gente quer instigar a criatividade e para fazer principalmente os nossos alunos se readaptarem perante essas mudanças imprevisíveis e tudo mais. Então, assim, só que é muito desafiador você simplesmente falar seja criativo,
né? Não é assim que funciona. Então você tem que trazer uma história, um contexto para as pessoas criarem. E, de novo, né, como reforçando o que eu falei ontem, uma melhor métrica, uma melhor forma de você saber que você conseguiu implementar uma atividade de aprendizagem criativa é ver se os resultados das pessoas foram diferentes, né? Quanto mais diferente os resultados, mais você percebe ali que a pessoa trouxe mais dela do que a proposta do professor. E essa atividade de aldeia criativa, ela traz muito disso, porque você simplesmente tem os recursos lá e você tem que montar uma cidade, uma comunidade do absoluto zero. Então, assim, eu já fiz atividades parecidas, né, desse tipo de oficina, e realmente já fiz isso em Goiânia, já fiz isso em Brasília, já fiz isso em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E é muito legal mediar esse tipo de atividade, porque sempre tem um resultado diferente, né? Então isso é muito interessante, e como as pessoas vão se engajando para criar as suas próprias coisas e tudo mais. Então isso é muito legal. Outra coisa também que traz uma diferença absurda para esse processo é a questão da sucata eletrônica. Então, assim, como eu falei antes, a gente não precisa de super recursos para a gente criar um projeto, né? A gente pode trabalhar com robótica, com Arduino, até com Lego, mas a gente pode usar coisas com recursos mais simples, né? Então, coisas muito simples que a gente pode fazer por exemplo, ó, aqui eu tenho um LED, ó. Então, galera do Facebook, do Instagram, tem um LED aqui. E aqui eu tenho uma bateria chamada bateria moeda. As baterias que a gente encontra em balança digital, isso assim. Eu, particularmente, eu consigo encontrar esse elemento aqui na papelaria aqui perto de casa. Então, assim, não é uma coisa que demanda loja de eletrônica e tudo mais. E aí é interessante, né, você deixar nessas oficinas materiais como esse disponível. E aqui tem uma parte lisa e uma parte um pouquinho mais rugosa, né? Muito não. Né? O LED ele tem uma perna maior e uma perna menor, e no momento que você junta, né, você liga o LED. Beleza, isso é legal, né? Quando você deixa lá, você já traz uma outra vida. Geralmente quando tem essas oficinas, se não tem um LEDzinho, ele já perde um pouquinho a graça. Mas o mais interessante é o que você pode criar com isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui, sei lá, uma pequena prévia. Isso aqui é uma palha de picolé, um pedaço de uma caixa de chamate. E eu posso colocar meu LED aqui, ó, olha só. Deixa eu ver se eu consigo montar sem grandes traumas. Então eu coloco aqui. Deixa eu ver isso. Ó, então aqui eu já posso... isso aqui é o semáforo da cidade. Sei lá, né? Então você já pode criar várias coisas com isso. Quando você traz essa possibilidade para os meninos, às vezes é até interessante você deixar ali perto a bateria e o LED e ver o que eles fazem, né? Se eles conseguem pensar na mistura e na junção das coisas. Às vezes eles conseguem, às vezes não. E aí, às vezes, o papel do mediador... você já percebeu que se você juntar esses dois, o LED acende? E geralmente a surpresa é muito bacana. E aí eles começam a inventar várias coisas. Esse aqui vai ser o poste de luz, vai ser o farol do carro e tudo mais. E aí a gente pode entrar num outro ponto que é muito interessante também. E aí vai ser recursos que também ajudam. É um pouquinho mais caro, mas que é legal, que é você usar, né, esses cases de pilha. Então, assim, é o case de pilha AA, né, essa pilha média aqui, tipo AA. Você tem dois fios aqui e você tem esse cara. Isso aqui são motor de corrente contínua. Isso aqui, às vezes, você desmontando um computador, um DVD, você encontra. Você também encontra em lojas de eletrônica. Então, assim, são recursos com baixo custo. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele funcionar aqui, ó. Então, quando você liga os dois... Peraí. Agora, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo. Ó. Então, olha só. Vocês percebem que tá girando aqui, ó, o negocinho. Então, olha só. Uma coisa simples. Isso aqui também é muito interessante, né? Você mostra pro aluno, né, que você tem aqui dois pontinhos. Você tem essa fontezinha de energia e consegue fazer coisas que geram um movimento. Né? Eu estava procurando na AliExpress hoje para comprar, eu encontrei a unidade desse cara aqui por R$1, R$1,50. Aí tem frete, tem aquelas coisas que demoram e tal, mas são coisas acessíveis. Isso aqui você pode comprar ou você pode também tentar tirar, né, de sucata, de impressora velha, de DVD e tudo mais. E aí teve uma vez que eu fiz um projetinho que juntava um pouco dos dois, né? Teve uma vez que me pediram para eu falar uma aula sobre introdução
Não mostrei direito. O que você pode... Ó, só pra mostrar de novo, esse aqui é o do LED. É porque eu tô no Facebook e no Instagram e acho que eu não mostrei direito nos dois. Mas só reforçando aqui, ó, esse aqui é o motor. É porque não dá pra ver muito o pontinho. Mas você usa o fiozinho, coloca o fiozinho aqui nos dois e ele vai fazer mexer. Beleza? E aí uma outra coisa que eu fiz, por exemplo, pega esse case aqui prontinho, né? E você já pode colocar, por exemplo, uma fita adesiva já com ele encaixado e tudo mais. E você pode fazer, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, juntando esses dois conceitos. Ó, então aqui eu tenho um palito de picolé, aqui já tem um furo no meio para eu colocar o motor. E aqui dentro tem a bateria moeda. Aí eu posso colocar, ó. Pera aí, deixa eu ver se eu... Aí, ó. Aí esse aqui já é uma coisa acendendo, né? Mas aguenta aí que eu vou fazer uma outra coisa. Aí posso encaixar esse cara aqui. Encaixar essas pilhas. E posso colocar o meu motorzinho aqui. Então o que acontece? Deixa eu ver se ele não vai soltar, né? Ele tá mais rebelde agora. Quem sabe faz ao vivo. Pera aí. Ó. Então você pode... Olha só que legal. Um efeito que parece um círculo único, né? Quando a gente vai usando o LED aqui. Então eu juntei os dois conceitos. O conceito da bateria moeda, né? Olha só, ela paradinha aqui não tem nada demais. Mas se ela começa a girar, ela já cria esse efeito aqui que eu particularmente acho muito bacana. Se você faz um projeto, por exemplo, com duas baterias moeda, uma vermelha e outra azul, ele vai mostrar, se eu conseguir montar uma linha roxa, né? Então ele vai juntar as cores e tal. Então assim, uma coisa super simples, né? Que você pode instigar o processo de criação deles. E geralmente, quando você envolve essa questão de trazer essa pequena parte de sucata eletrônica para uma atividade como o da aldeia criativa, que eu estava explicando para vocês, nossa, todo mundo gosta assim, tipo, até professores, enfim, professores, eu geralmente fiz para professores, né, para crianças eu nem cheguei a fazer ainda, mas o pessoal, e aí eles começam a fazer várias combinações, posso criar o moinho de vento, né, que na verdade não é de vento, é de motor de corrente contínua. Vou montar um carro, é a hélice de um helicóptero. Isso aqui é um motor chamado, Andréia. Andréia tá perguntando aqui no Instagram, esse motor é chamado motor DC, né? É um motor de corrente contínua, tá bom? Então isso aí você encontra tanto na internet para comprar, como você também pode tirar de equipamentos eletrônicos aí. Você consegue tirar esses motorzinhos aí. Com o tempo você vai prestando atenção. Carrinho de motor, às vezes aqueles carrinhos de controle remoto e tudo mais, você vai encontrando isso aí. Beleza? Bom, então assim, esse é o poder da sucata eletrônica, né? Aí a Silvana tá falando que essas ideias fazem pensar fora da caixa. Com certeza, com certeza. E quando você tá pensando em conjunto, tá trazendo um contexto para o aluno, ele consegue ir muito mais além. E eu acho que é isso, né? A gente trazer essas pequenas possibilidades, né? Criar, né, esses roteiros, essas ideias e, lógico, você vai colocando no seu contexto. Por exemplo, eu estava conversando hoje mais cedo com a Ellen, nem sei se ela está por aí, mas geralmente ela acompanha as lives, né? A professora Ellen lá do Mato Grosso do Sul. E ela é uma professora de física, acho que eu até comentei algum outro trabalho dela, mas ela estava comentando que estava fazendo um trabalho de física com relação aos meninos entenderem sobre movimento e tudo mais. E foi muito interessante a proposta dela, porque ela fez o seguinte, ela chegou assim, instigou os meninos, né, a pensar, você tem que construir um carrinho. E eu não sei como é que esse carrinho vai, tipo assim, você não pode, tipo assim, ir mexendo ele andando. A Ellen tá na área aí, se eu falar alguma besteira você me corrige, tá, Ellen? Vou falar o que eu entendi do seu projeto. Então assim, aí tinha que colocar os meninos para pesquisar alguma forma de fazer os dispositivos do carro andar. E aí os meninos vão lá, foram pesquisar em Google, YouTube, foram pesquisar em um monte de lugar, mas geralmente na internet.
e foram vendo projetos que já estavam sendo feitos. Então, em algum momento, alguém achou um projeto como esse, né, com um carrinho de balão. Tem uma outra pessoa que achou os carrinhos movidos a elástico. E então, assim, ela abriu, né, a possibilidade. Ela pensou assim, você vai ter que procurar, você que vai ter que ir atrás desse conhecimento, né, e começar a construir. E aí ela tinha lá um formuláriozinho, um relatório, onde os meninos tinham que desenhar o carro, tipo assim, ou você falar como é que você ia construir esse carro, ou pelo menos desenhar ali o que eles vão fazer, né? Foi até curioso, porque ela deixou ali uns desenhozinhos dos carros da Corrida Maluca, né? Então cada carro, né, para quem lembra, eu acho que todo mundo acompanhou aqui o desenho da Corrida Maluca. E aí eles tinham carros com vários formatos, vários designs e tudo mais. Então foi muito interessante. Aí isso já abre um pouco a ideia, né, do que a pessoa pode fazer. Ó, só a Ellen corrigindo aqui, né, a ideia de um carro que se mova sem motor, né? Então, assim, o primeiro passo, antes de você ir pesquisando, é você pensar, tá, e como é que o carro se move? Né? O que faz o carro andar? Então, só de você, né, passar por esse processo, né, pensar em várias coisas, até mesmo falando nesse projetozinho do balão, eu lembro que meu sobrinho, na época ele tinha uns 6, 7 anos, né, ele fez isso na escolinha dele, na época eu nem conhecia esse projeto, e ele fazia com caixinha de todinho, né, e pra mim foi muito interessante, assim, que ele falando desse negócio do balão e tal, e pra mim foi uma informação absurda, assim, absurda de tipo assim, nossa, que sacada. Que foi assim, eu pensei, poxa, mas se você colocar aqui o palito, né, e grudar, a roda não gira, né, a roda não gira. E aí eu fiquei pensando, e aí ele falou assim, não, a gente coloca um canudinho. Então você coloca o canudinho, coloca o palito de churrasco dentro, e aí ele vai girar. Então olha só, aqui tá o palito de churrasco, se você colocasse ele direto e grudasse, ele não mexe. Mas se você coloca o canudinho, olha só, aí você coloca dentro, aí sim você consegue fazer a sua roda girar. Pra mim, naquela época foi uma informação assim, nossa, que sacada maravilhosa, velho, muito bom. E assim, os meninos lá, voltando à história da Ellen, eles foram pesquisando várias estratégias, e dentre elas, um deles fizeram isso daí. Então, assim, ela começou primeiramente, né, um processo científico investigativo. Então, o que é fazer ciência? Né? A gente pensa assim, nossa, quando a gente vê às vezes um artigo pronto, ou uma pessoa que fez uma grande invenção, alguma coisa assim, parece que é um processo linear, né? A pessoa chega lá, vou achar a cura do coronavírus, vou testar aqui essa combinação química, achei a cura do coronavírus. E não é assim que acontece. Você tem uma hipótese, né? Você testa essa hipótese, geralmente essa hipótese está errada, você justifica por que essa hipótese deu errada, você vai tentar fazer diferente. Então, assim, é um processo tortuoso. O processo de criação, ele não é um processo linear. Então, assim, eles foram buscando, e tão ou mais importante do que o processo de criação lá do carrinho e tudo mais, eram os vários questionamentos que tinham lá no relatório que ela passava para os seus alunos. Então ela falava assim, qual foi a sua maior dificuldade, né? Onde você achou os materiais, o que você faria diferente nesse processo, né? Então teve um momento assim que ela pergunta assim, acho que assim, ela pergunta o que deu certo e por que não deu certo, alguma coisa assim. E é até engraçado, tem a resposta da menina, até esqueci de falar isso pra ela, eu ri muito quando a menina colocou isso, assim, e por que não deu certo? E a menina falou, poxa, eu bem que gostaria de saber por que não deu certo. Então, assim, a resposta da menina foi super sincera, né, tipo assim, professora, eu também queria saber por que não deu certo, porque o meu projeto não deu certo. E foi curioso, né, ela me passou alguns relatórios preenchidos pelos meninos, e essa menina mesmo, assim, que a princípio você vai ver todo o relato dela, o projeto não deu certo, tarará, eu tentei fazer assim, mas não funcionou e tal. Então, assim, você vê todo um processo de frustração. Mas no final ela pergunta se ela gostou da atividade, ela, nossa, gostei muito, tá. Então é interessante isso, né? É interessante que mesmo numa situação, vamos dizer assim, de fracasso,
ele aprendeu sobre esse processo. E lógico, né? Ela é uma professora de física. Então, o que a gente vai contextualizar também com o contexto de física? Estava calculando questão de velocidade, de espaço-tempo e tudo mais. Então, assim, o trabalho final era eles colocarem no relatório qual era a velocidade daquele carro. E como é que você calcula isso? A partir da distância que ele percorreu no determinado tempo. Você faz 4 baterias ali e você consegue calcular a velocidade média. Mas para mim, Luan, eu acho que mais interessante, né, do que... não só interessante, foi interessante porque ela entende o contexto físico, mas também é interessante porque a pessoa aprende sobre o seu próprio processo de criar, né? Então, o que faz pensar desde o momento em que ela teve a ideia, o que ela poderia ter feito diferente, né? Saber lidar com as frustrações. Então, essa coisa de lidar com frustração é muito importante, né? A gente fala muito que a geração de hoje tem uma dificuldade maior de lidar com as coisas que não dão certo, até porque as respostas são muito instantâneas, né? As informações são muito instantâneas. Então, assim, você colocar o seu aluno num processo de construção e até de frustração é importante até, vamos dizer assim, de formação de caráter, né? Dele entender que as coisas não vêm do nada, não vêm de mão beijada. Então, ele entender esse processo é extremamente significativo. Então, a Ellen está complementando aqui, né? Lá no relatório também tinha assim, e agora, o que você quer aprender a fazer? Então, isso até instigava ele para o próximo passo, né? E aí você pode pensar em várias ideias, né? Você consegue compreender mais o seu aluno, né? Depois que ele passou por aquela jornada, o que você quer aprender? Então é muito interessante isso. Teve um menino também que ele pelejou ali, segundo o relatório, né? Deu errado e tal. O que você quer aprender a fazer? Quero aprender a fazer um foguete. O guri tá mirando alto ali. E dá para fazer foguete. Eu não sei se vocês sabem, mas procurem projetos lá de foguete caseiro, que tem muitos projetos legais que você pode fazer com garrafa PET de 2 litros, vinagre e bicarbonato de sódio, enfim, tem um monte de projetos super legais. Então, o que não faltam são ideias, né? Mas o que é interessante nesse projeto da Ellen, além do que ela fez, mas também a proposta de, no final daquela jornada, a gente pode ver esse processo criativo. No final, todo mundo fez um projeto diferente, né? Eu fiz um projeto com elástico, com balão, com não sei o que, enfim. Uma falou que puxou uma corda, colocava uma corda para dar um puxão no carrinho, sei lá como é que era que funcionava isso. E também, e não só isso, né? A importância da mediação do professor, né? Em vários momentos, às vezes o menino fica desanimado, fica frustrado, ele tenta fazer aquilo, então nesse momento, né, o professor entra, poxa, o que você criou errado, como é que a gente pode fazer, o que você gosta de fazer. Tem muita gente que trava no momento da ideia, né? No momento da ideia, cara, eu não sei nem por onde começar. E aí vai do papel do professor começar a questionar e trazer possibilidades para ele realizar esse projeto. Então assim, é muito interessante essa jornada da criação. Então, assim, às vezes eu venho falando aqui, né, aulas mais interessantes que o recreio e tudo mais, e parece que essas atividades de aprendizagem criativa, atividades maker, é como se a gente estivesse num parque de diversões. E não necessariamente. Muitas vezes, esses projetos vão gerar extrema frustração, né, extremo trabalho. Então, assim, às vezes os meninos vão ficar indignados com aquilo ali e tudo mais, e tudo bem, né? É muito comum isso acontecer. Eu vejo isso muito nos meus cursos de Arduino. Eu fiz um formulário de feedback final lá no meu curso de Arduino, e a palavra-chave são 2 palavras que aparecem muito, é persistência e superação. Então, assim, porque a pessoa ela vê o meu vídeo, aí ela tenta fazer lá o projeto, aí dá errado, aí ela pergunta para os colegas, aí ela tenta de novo, aí dá certo. Então, assim, é um processo de superação. Então, as aulas, elas trazem engajamento não é só porque você está fazendo uma coisa legal e tudo mais, mas porque você está instigando o aluno de uma forma que ele está sendo desafiado. Então, assim, a alegria talvez não virá assim o trabalho ficar pronto rápido, ou da ideia dele dar certo no primeiro momento. Mas exatamente por ele ter tentado e dado errado, aí depois dá certo, ele tipo assim, aquela sensação de êxtase. Isso é muito comum no âmbito da programação e da robótica. Eu tenho certeza que em outras áreas tem isso também, né? Em que você tá travado,
e de repente assim, aí você para, aí você desiste, aí você volta, e quando dá certo é aquela alegria imensa. Então é isso, né? É isso que a gente quer trazer para eles, porque esse processo vale para tudo na nossa vida, né? Qualquer jornada que você queira fazer, seja no âmbito acadêmico, seja no âmbito de trabalho, seja no âmbito até de relacionamentos, né? A gente tem que entender o processo, entender como lidar com os problemas, como lidar com os desafios, como é que eu vou conseguir me reinventar nessa jornada e tentar de novo, né? É interessante, então é isso, assim, duas coisas que são muito importantes e o que o professor Mitchell Resnick, né, do MIT, ele fala muito, que não basta também apenas a gente pensar assim, né, é o aprendizado mão na massa, é o fazer, e o aluno faz, beleza, mas o aprendizado por si só nesse processo, ele não está completo. É essencial, né, que ele faça e ele reflita sobre o que ele fez, né? Como a Ellen botou lá no relatório. O que deu certo, o que deu errado. Às vezes, um projeto dar errado não quer dizer que isso é ruim ou que o aluno performou mal. Inclusive é mais interessante porque fez ele refletir muito sobre a situação, né? Eu comento muito, que a gente consegue lembrar mais as coisas que a gente errou do que a gente acertou. Então é muito disso. Ó, a Ellen está complementando aqui, né? Ó, do processo a importância do processo de mediação. Tem uma hora que ela fala assim, ó, a roda deu problema, né? E aí ela sugere, poxa, vamos lá dar uma olhada. O que os colegas estão fazendo? Então, assim, dela perceber, poxa, por que minha roda tá travando? E às vezes se ela ficasse ali, só olhando o projeto dela, ela não ia conseguir saber o que aconteceu. Então, assim, aí chega o professor e não... Olha só que interessante. A Eren aqui comentando. Ela não deu a resposta pra menina. Ela não falou, ó, faz assim, faz assado. Que tal você ver os projetos dos seus colegas? Então, aí você vai instigando, né, no próprio aluno a busca pela resposta. Então, processo de criar, processo de refletir. E aí, depois do processo de refletir, volta para o processo de criar. E você vai fazendo esse ciclo, entendeu? E é isso que vai tornando essas aulas mais engajadoras, significativas e tudo mais, né? É esse o poder que a sucata tem, né? Você não só jogar a sucata em si, mas trazer atividades em que ele pense em hipóteses, em que ele pense em cenários, né? E aí você vai ter que analisar no seu próprio contexto, né? No meu contexto ali, de geografia, o que eu posso criar? Vou criar um vulcão aqui. Por que o vulcão expele fogo de tempos em tempos? De onde vem aquilo ali? Por que do nada acontece essa combustão? Faça imaginar. Como é que a gente faz algo parecido? Faça pesquisar. Coloque em prática e compartilhe com as outras pessoas, né? A parte do compartilhar é importante para a própria pessoa, para ela conseguir explicar e mostrar o trabalho dela, como também para os colegas entenderem as variações de ideias que você tem ali. Então, pessoal, é mais ou menos essa ideia que eu queria trazer para vocês, mostrar na prática, né, que a gente pode usar recursos de baixo custo quando são recursos que muitas vezes são considerados lixo mesmo. E a gente pode criar aulas interessantes, mas que não basta isso, né? Você precisa de contextos, você precisa de estruturas. E se você não tem ideia, procura na internet, né? Tem muitas atividades prontas, tem muitas atividades legais, pessoas fazendo isso. E comece a experimentar e ver o que você consegue criar também, beleza? Então é isso. Se alguém tem alguma dúvida, pode ir deixando aí embaixo, beleza? E a gente já vai encerrando por aqui, né? Lembrando que logo após a live eu vou lá pro Telegram e vou fazer o resumo da live e tal. Então, se você não está no Telegram ainda, vai no Instagram, no link lá da bio do Instagram, que você tem um link para entrar pro Telegram, beleza? Além disso, eu gostaria de reforçar que esse sábado, né, a partir das 10 da manhã, a gente vai ter uma oficina de Scratch, né? Você aprender a criar jogos, animações, né? Vai ser uma oficina de 2 horas, vai acontecer inteiramente online,
no valor de R$ 30, beleza? R$ 30, então quem quiser participar, a gente tem vagas limitadas, tá bom? Então adquira sua vaga o quanto antes e só me chamar lá no direct do Instagram que eu vou estar falando isso com vocês, beleza? Pessoal, é isso aí. Vou terminar aqui, vou tirar aquela minha fotinha clássica, vocês deixam lá embaixo nos comentários qual foi a sua maior sacada aqui, beleza? Então... É isso aí, beleza, pessoal? Então, aguardo vocês. Amanhã, deixa eu dar um outro aviso. Amanhã a gente tem live às 6 da tarde, mesmo horário. E amanhã eu tenho uma convidada muito especial, uma pessoa muito bacana, que é a Josi. Ela foi minha mentorada agora na última atividade do Cocriar, que é uma mentoria em conjunto, né? Não sou só eu, mas temos outros comentores também. E a Josi, ela manja muito de educação infantil e, na verdade, a gente vai falar sobre protagonismo dos professores, né? Como, né, um professor pode trabalhar de forma inovadora, sem apoio dos colegas, sem apoio da equipe em geral. Será que é possível fazer isso? Então, a Josi vai vir, vai trocar essa ideia com a gente e vai compartilhar muita coisa bacana. Beleza, pessoal? Então, vou saindo daqui, eu vou compartilhar a foto, vocês deixam lá a sua maior sacada no Instagram, beleza? Valeu, galera, grande abraço e até amanhã.